Fala pessoal, Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre operações com frações, que é um conteúdo muito importante para você que está desde o ensino básico até lá na frente, porque lá na frente você vai precisar dominar muito bem essas operações e é um conteúdo que também cai muito em concurso. Então fique antenado nessa aula que eu vou mostrar a vocês aqui tudo que você precisa saber para você poder acertar todas as questões que caiam frações. Então vamos começar com a definição de fração, né? O que é uma fração? Quando a gente pensa em fração, a gente tem que pensar em uma parte de, é uma fração de. Então uma fração é uma representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então sempre que a gente estiver tratando de fração, a gente está tratando de uma coisa que foi dividida em partes iguais. E a gente vai dizer quanto daquele todo a gente está representando na nossa fração. A nossa fração ela é representada por dois números. Um número que fica aqui na parte de cima, chamado numerador, e outro número que fica embaixo, que a gente vai chamar de denominador. Denominador. Pronto. Então, se a gente imaginar essa pizza aqui, imagina que ela não está mordida, tá? E eu quero representar, através de fração, essa fatiazinha da pizza. Essa fatiazinha que a gente está querendo representar, ela vai ser o nosso numerador. Então, a gente teria aqui, ó, um pedacinho, e qual é o todo da pizza? A pizza tem quantas fatias? Eu vou ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1/8. Ela tem 8 pedaços, e essa fatiazinha aqui, ela representa pra gente 1/8 da pizza. Ah, e se eu quisesse representar dois pedaços? Esses dois pedaços aqui, eles equivalem a quanto dessa pizza? Ó, 2 pedaços, eles vão equivaler a 2 dentro de 8. Então a gente tem aqui 2/8, que é o dobro dessa outra aqui. Então a gente já tem aqui algumas indicações de como fazer isso, né? Então a gente viu que a gente pode ter essa forma, né, de representar através de fração. No caso da pizza fica bem legal de entender, né? E a gente vai ter algumas operações. Essa aqui eu vou chamar de 1. A gente vai tratar agora dessa parte 2 aqui, certo? Que vem adição e subtração. Por que eu botei adição e subtração como um tópico só? Porque, na verdade, esses dois tópicos eles são basicamente a mesma coisa, só que com números de sinais trocados, certo? Então vamos pensar aqui em duas frações. Vamos pensar nessas duas frações que nós colocamos aqui, ó. 1/8 e essa outra aqui que é 2/8, mais 2/8. Quando a gente tem uma fração assim, para somar é muito simples. Porque o que é que a gente faz, né? Primeiramente, se o nosso denominador ele for igual nas duas frações, a gente repete e a gente faz a operação que está indicando aqui em cima. No caso, 1 mais 2, 3. Então a gente tem aqui 3/8. E se a gente parar para pensar, se eu somar um pedaço de pizza mais 2 pedaços de pizza, eu tenho 3 dentro de 8. É a situação mais fácil que a gente tem de somar. Eu poderia fazer também, se eu tivesse 2/8 menos 1/8. Como é que seria isso? Ó, numerador diferente, não tem problema, né? Mas o denominador é igual. Então repete o denominador igual, vou fazer a operação de cima. 2 menos 1, 1. Então seria 1/8. Então se eu pegar 2/8 de pizza, ou seja, 2 fatias de pizza, e tirar uma fatia, eu vou ficar com uma fatia da pizza toda. Então é isso que a gente está representando aqui, 1/8, que é uma fatia dessa pizza. Só que nem sempre a gente está trabalhando com frações que são representadas pelo mesmo denominador. Nesse caso aqui desse exemplo, sim, porque a gente está tratando da pizza. Mas eu poderia tratar de duas pizzas diferentes. Então imagine que uma pizza tem 6 pedaços e outra tem 8. Então se eu for somar um pedaço de uma pizza com 6 pedaços, mais um pedaço com a pizza que tem 8, eu já não tenho como fazer isso aqui diretamente como eu fiz, né? Só, vou repetir isso aqui. Então agora existe um outro processo que a gente tem que fazer. E esse processo é o chamado MMC, que é o mínimo múltiplo comum, certo? Que para a gente fazer frações assim com duas coisas somente, é muito simples. Basta multiplicar um pelo outro. Então eu posso fazer 6 vezes 8. Se tiverem mais números, forem 3, 4, 5 frações, aí o processo é um pouquinho diferente. Se forem só duas, basta você multiplicar um pelo outro, independente de ser múltiplo ou não, certo? Então a gente tem 6 vezes 8 e agora eu vou fazer assim, ó, 6 vezes 8 dividido por 6. Vou pegar esse, vou dividir por esse aqui e vou multiplicar por esse aqui de cima. Então vai ficar 6 vezes 8 dividido por 6, eu vou cortar o 6 com 6, sobra o 8. 8 vezes 1, 8 vezes 1 aqui em cima. Mais, agora 6 vezes 8 dividido por 8. 8 corta com 8, sobra 6. 6 vezes 1,
6 vezes 1. Então a gente vai ter 8 vezes 1 é 8, 6 vezes 1, 6. 8 mais 6, 14, então vai ficar 14 dividido por 6 vezes 8, 48. Então essa fração com essa aqui resultou nisso. E se fosse uma menos a outra, se fosse 1/6 menos 1/8, como é que ficaria? Que aqui seria no caso da subtração de duas frações, né? Então seria, a gente vai fazer o MMC também, sendo só duas, eu já posso multiplicar 6 vezes 8. Então vai ficar 6 vezes 8 dividido por 6, corta 6 com 6, sobra o 8. 8 vezes 1, 8 vezes 1. Sinal de menos, repito, menos. 6 vezes 8 dividido por 8, 8 corta com 8, sobra o 6, 6 vezes 1, 6 vezes 1. Então agora vai ficar 8 vezes 1 é 8, menos 6, vou escrever 8 menos 6, dividido por 6 vezes 8, 48. Então a gente vai ter 2 dividido por 48. Então tá aqui. 1/6 menos 1/6 menos 1/8, 2 sobre 48, 1/6 mais 1/8, 14 sobre 48. Então a gente viu aqui como fazer a operação de adição e subtração dessas frações, né? Então a gente já viu aqui esse tópico 3. Agora nós vamos para o tópico de número... Desculpa, a gente viu 2, nós vamos agora para o tópico de número 3, que é divisão, certo? Que na verdade aqui vai entrar essa parte do que a gente pode representar através dessa forma aqui que eu coloquei, que é um princípio bem conhecido já, como é que eu faço divisão de fração. Para eu dividir uma fração, por exemplo, 1/6 dividido por 1/8. Como é que eu faço isso, né? É muito simples. A gente vai fazer a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então a gente vai fazer a primeira fração, é essa aqui, que eu estou destacando em vermelho. A segunda fração é essa aqui que está em verde. Então essa operação vai ser a primeira vezes o inverso da segunda. 8 dividido por 1. Então, ó, primeira, repete, vezes o inverso da segunda. Então a gente vai ter 1 vezes 8 dividido por 6 vezes 1, ou seja, 8 dividido por 6. Pronto. Essa aqui é a nossa resposta. 1/6 dividido por 1/8. Então perceba que a gente tem uma coisa muito simples. É a primeira vezes o inverso da segunda. Então se fosse assim, ó, 1/3 vezes... Desculpa, 1/3 dividido por 5 dividido por 7. 5/7. Então seria primeira, 1/3, vezes o inverso da segunda, que é 7 sobre 5. Ou seja, 1 vezes 7 é 7, 3 vezes 5, 15. Então seria essa a operação. Com mais uma, se tivesse números negativos, como é que ficaria? Menos 2/3 vezes... dividido, na verdade. Menos 2/3 dividido por 5/8. Como é que seria isso aqui, ó? Primeira, menos 2/3, vezes o inverso da segunda. Era 5 sobre 8, vira 8 sobre 5. Menos 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16, com sinal de menos, menos 16. E aqui embaixo, 3 vezes 5, 15. Se fossem duas frações com números negativos, menos 3/5 dividido por, tal parênteses aqui, menos 7 dividido por 15. Como é que ficaria isso? Ó, vai ficar assim. A gente vai ter que a primeira, menos 3 sobre 5, vezes o inverso da segunda. Vou abrir o parênteses aqui. Ó. Vai ficar 15 dividido por menos 7. Só que 15 por menos 7, a gente vai ter aqui que é a mesma coisa de ter menos 15 dividido por 7. Isso aqui é assim, ó. Menos 3 dividido por 5 vezes menos 15 dividido por 7. Perceba que aqui tem um parêntese, ó, certo? A gente não pode esquecer esse parêntese aqui, porque senão vai dar errado. Essa operação vai enganchar com essa outra aqui. Então, a gente vai fazer agora, ó, menos com menos, na multiplicação vai dar mais. 3 vezes 15, 45. E aqui embaixo, 5 vezes 7, 35. Pronto. Então, a gente tem aqui que estou dividindo ou multiplicando duas frações negativas, a gente vai obter uma positiva no final. Se tiver só uma negativa, tanto na multiplicação quanto na divisão, o resultado vai dar negativo. Então, aqui, ó, a gente fez essa divisão. Se eu fosse fazer a multiplicação, nesse caso aqui, ó, menos 2/3 vezes 5/8,
seria menos 2 vezes 5, menos 10, 3 vezes 8, 24. Pronto, seria essa operação aí. Então a gente acabou de ver aqui essa operação, que a 3, né, da divisão. E junto com ela a gente já acabou vendo também a multiplicação, né? Na multiplicação, como a gente acabou de ver aqui, a multiplicação ela é mais simples. Porque na multiplicação a gente vai ter, se eu estou multiplicando a fração 1 meio, com essa fração 2, 2 terços, eu faço o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, nosso resultado. 1 vezes 2, 1 vezes 2 dividido por 2 vezes 3. E a gente vai ter 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6. Pronto. Então é numerador vezes denominador, ou em cima, né? E embaixo denominador vezes denominador. Então tá aqui. É esse vezes esse, muito simples. E se tiver jogo de sinal também, a gente vai seguir o mesmo princípio. Pronto. Agora só falta uma coisinha para a gente fechar, que é a potência e no caso, raiz, né, de fração. Então a gente vai ter agora, vou fazer aqui, ó, potenciação. Então se eu tiver 1 meio elevado ao quadrado. Quando eu tenho um número elevado ao quadrado, é ele vezes ele. Então vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Ou seja, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Se fosse 2 terços elevados ao cubo, como é que seria isso aqui? Seria 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Ixi, peraí, professor, não entendi não. Porque aqui foi 1, 2 vezes 1. Não. O que é que acontece? Quando a gente tem uma potenciação, está elevado a 3, significa que a gente vai multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Então foi 1, 2, 3. E aqui vai dar quanto? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Então a gente tem aqui que 2 terços elevado ao cubo é 2 ao cubo por 3 elevado ao cubo, que vai dar 8 sobre 27. A mesma coisa se aplica à radiciação. Então, se a gente tiver aqui, vou botar radiciação agora. Se nós tivermos raiz de 4 dividido por 9, quanto é que vai ser isso? Isso aqui é a mesma coisa de raiz de 4 dividido por raiz de 9. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então, raiz de 4 sobre 9 é raiz de 4 sobre raiz de 3, raiz de 4 sobre raiz de 9, que dá 2 terços. Vamos procurar aqui, vou fazer uma raiz cúbica agora. Raiz cúbica de 27 sobre 81. Vamos ver aqui o que é que vai dar isso. Vou botar raiz cúbica. Ó, eu sei que isso aqui é a mesma coisa de raiz de 27 dividido pela raiz de 81, raiz cúbica. Eu sei que 27 a gente acabou de fazer, é 3 vezes 3 vezes 3, certo? Então, isso aqui é 3 ao cubo. E aí já vai entrar num conteúdo mais de potenciação. E isso aqui, 81, é 27 vezes 3. Ou seja, eu sei que isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se a gente fosse fazer a fatoração. Então aqui eu sei que raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. E aqui embaixo, ó, isso aqui é a mesma coisa de raiz cúbica de 3 ao cubo. Estou juntando 3 vezes 3. Então, isso aqui vai ser igual a 3, lá em cima, dividido por raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo, que é de 27. Pronto, isso aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo é isso aqui. Então, isso vai ser 3 dividido por raiz de 3, raiz cúbica de 3 vezes, isso aqui dá 3 também. E aí vai entrar no assunto que eu só vou dar uma leve pincelada, certo? Quando eu tenho um número igual aqui embaixo, eu posso simplificar. 3 dividido por 3 dá 1, então vai ficar 1. Deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Então vai ficar que esse número, esse resultado vai ser 1 dividido por raiz cúbica de 3. Se você quiser também, você pode racionalizar, mas aí já é assunto para outra aula, tá bom? Então, fazer uma breve revisãozinha aqui, só para a gente lembrar. Então a gente viu o que é uma fração. Nós vimos que para fazer uma adição e subtração nós precisamos igualar os denominadores, depois realizamos a operação. Depois, para fazer a divisão, a gente viu que é a primeira fração pelo inverso da segunda, então numerador 1 vezes denominador 2, dividido por numerador 2 vezes denominador 1. Depois nós vimos que para fazer a multiplicação é muito mais simples, é numerador vezes numerador, dividido por denominador vezes denominador.
E no caso da potência de fração, que a potência ela vai se dividir em potenciação e radiciação, que são operações inversas, a gente vai ter que cada termo ele vai se elevar à potência, e no caso das raízes a gente vai tirar também a raiz de cada termo, tanto do numerador quanto do denominador. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau!